dia, boa tarde, boa noite. Você, torcedor do Santos Futebol Clube, que está acompanhando o meu canal. Eu sou Vanderlei Correia, sou jornalista, torcedor do Santos Futebol Clube. E estou aqui para falar de Santos, e dando prosseguimento aqui às entrevistas com ex-jogadores, ídolos que passaram, porque o ídolo não tem ex-ídolo, né? Ou ele é ou não é. Então tem um cara que ele foi ídolo e ele vai ser para sempre marcado na história do clube, tenha ele ganhado o título ou não, né? E eu vou falar com um cara aqui agora. Esse cara, ele foi simplesmente fantástico. Ele tinha um estilo diferente, um estilo da época. Eu até perguntei esses dias para um outro jogador se era um estilo menudo, o que era tal. Gostava do cabelinho comprido. Mas ali na pequena área, e às vezes de fora da grande área também, ele fazia alegria no torcedor do Santos. Paulinho McLaren está por aqui. Eu queria agradecer a sua presença. Ufa! Quantos dribles você me deu? Consegui te marcar hoje. Não sou o Márcio Rossinho, mas consegui te marcar. Tudo bem, Paulinho? Prazer falar com você, meu caro. Ô, Vanderlei, tudo bem? O prazer é meu. Tivemos desencontros aí, né? Mas, enfim, a gente estava sempre de véspera, como eu te falei. Hoje é o dia. E eu estou contente de participar aqui contigo no seu canal, falar de Santos, que é a minha paixão também, né? O Clube do Coração. E temos muita história para contar. Vi aí as matérias que você fez, né? E hoje você mandou o Márcio Rossini e já chegou junto, porque o Márcio Rossini, ele batia primeiro e nem perguntava se doeu, já vinha a próxima junto, né? Meu Deus do céu, era difícil, hein? Ele conta umas histórias que ele fazia um risco do lado e falava pro Toninho Carlos, daqui eu bato, dali você bate. E chegava no volante, no Axel, pega aí, senão eu vou te pegar lá dentro. O bicho não queria complicação pro lado dele, não, né? Não, ele queria que todo mundo facilitasse o serviço, principalmente Sampaio, Axel, a galera que fazia a cabeça de área ali, né? E dava dúvida nos laterais que deixava a bola aí no fundo para ele ter que fazer cobertura. Mas era uma liderança maravilhosa. O Márcio, ele era um capitão por excelência dentro e fora do campo, porque o que o Márcio era em campo, ele era no vestiário, era no dia a dia, amigo dos amigos, queria todo mundo bem, né? Foi um prazer, cara, jogar com o Márcio, aprendi muito. E outra, o Márcio tem uma história fantástica dentro do Santos Futebol Clube, seleção brasileira que foi, o gol de calcanhar que ele fez, né? Nossa. Eu falei para ele que ele fechou o olho naquele gol. Ele nem sabe como foi. Eu falei, você só viu o gol no replay, então você chegou em casa, rapaz. Você nem sabe fazer gol, tem medo de fazer gol. Então, assim, é um cara fantástico e essa alegria dele aí é contagiante, apesar desse ser sisudo, né? Um cara assim fechadão, mas é um cara de um grande coração, amigo dos amigos. O Paulinho, você tá numa galeria aí no futebol brasileiro que não é... Primeiro que você jogou no Santos, né, cara? Não é para qualquer um jogar no Santos Futebol Clube, apesar de muito moleque hoje que parece que não valoriza o time que tá, né? Mas você jogou no Santos, você foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, meu. Caramba, isso não é para qualquer um, hein? É uma galeria, até vou... Depois, daqui a pouco, vai chegar minha bola de prata aqui, eu vou mostrar para você durante o programa. Mas, o Vanderlei, eu até 2004... Né, quando o brasileiro veio de 71 até 2004, que tinha um formato que agora unificou, vale tudo, todas as Copas, e não dá para falar do Pelé, né? O Pelé é fora do padrão, então tem que se falar de Pepe, que tem 700 e poucos gols, que foi o verdadeiro, o grande artilheiro do Santos. O Pelé não dá para contar em nenhuma esfera. Um extraterrestre, né? Como dizia o Pepe. E eu fui artilheiro do Santos, eu fui até 2004, quando o Robinho quebrou, eu era o maior artilheiro do Santos em campeonatos nacionais de 71 para cá. E no Campeonato Brasileiro, desse ano, eu fui artilheiro com 15 gols em 13 jogos. Eu quebrei um recorde de percentual, né? Em percentuais eu era um dos maiores, nem sei se esse percentual foi, um cara que fez mais gols em menos jogos, então tem um percentual alto. Tá aqui a bola de prata, né? Olha aí, rapaz. Só mostra aí, baixa um pouquinho aí pra gente ver. Olha aí. Baixa um pouquinho pra ver em cima aí. O que tá escrito aí? Então, Paulinho McLaren, artilheiro. Ah, entendi. Beleza, deu pra ver aqui agora. Agora sim. Então, show de bola, hein, cara? Tá ela aqui, né, meu xodó. Ah, mas com certeza, rapaz. E Vanderlei, eu, na era dos jogos anterior ao mata-mata, eu sou o quarto maior artilheiro aí do brasileiro, né? Então, a gente tem história dentro do Campeonato Brasileiro, um campeonato dificílimo, né? Mas eu tenho uma gratidão muito grande pelo Santos, que você ter uma ideia, eu estreiei com a camisa do Santos num sábado à tarde, contra o Vasco da Gama na Vila Belmiro, e o Vasco estreava o Bebeto. E eu tinha acabado de chegar, eu cheguei numa quarta-feira, treinei quinta e sexta, o senhor Nicanor de Carvalho me levou para o Santos, né? E a minha chegada foi assim, vou ser rápido, eu
eu já tinha jogado contra o Nicador de Carvalho, eu jogava no Comercial de Ribeirão Preto. Nós fizemos a quadrangular final da Intermediária de 87, aquele ano. E o Nicanor dirigia o São José e eu pelo Comercial. Nos 2 jogos eu fiz gols nele, no time dele, né? Eles foram campeões aquele ano. Nós ficamos em terceiro, segunda Votoporanguense, quarto nacional. E aí, o tempo passou, as coisas foram acontecendo. Eu acabei chegando no Figueirense, né? Eu fui para o Atlético Paranaense, o Atlético foi emprestado ao Figueirense. E o Santos excursionava por Santa Catarina. Aí o Nicanor estava num jogo que, se eu não me engano, era a final do segundo turno do Campeonato Catarinense, nós e Criciúma. O Criciúma já tinha vencido o primeiro jogo em Criciúma, no segundo jogo na volta lá no Scarpelli, foi 1-1, estava no banco, eu entrei e fiz o gol. Aí ele desceu no vestiário e falou assim, você não é aquele Paulinho lá do Comercial? Eu falei, sou eu mesmo. Falei, então tá, e a gente veio ver você, porque eu tinha entrado no Figueirense no momento que o Albenir, que era o maior ídolo do Figueirense, tinha sido expulso. Eu cheguei nesse momento e já estreiei no jogo contra o Ferroviário de Tubarão, ganhamos 4-0, fiz 2 gols, dei 2 assistências, e aí transformou. Então já despertou a atenção de muita gente. E aí o Santos, excursionando, o Nicanor foi lá ver, até com o cara que era o meu procurador na época, o Farinhaque, e ele falou, não, eu já conheço o Paulinho jogando. E dali ficou essa expectativa, não veio para o Santos, e daí eu acabei chegando no Santos no momento, o Vanderlei, que o Juari tinha sofrido uma lesão, porque o Juari tinha voltado para o Santos, né? Contra o Fluminense, ele sofreu um pisão, assim, bem na altura do mamilo, cortou ele. E naquele momento eu acabei chegando no Santos. Fiz uma estreia contra o Vasco. O jogo, assim, você chega num time, você não tinha uma preparação específica. Ó, eu já cheguei já jogando. Tá jogando, então, já te deram a 9. Já me deram a 9, o Nicanor falou, ó, o Juari não vai voltar, não foi liberado, doutor... O doutor Carlos, Antônio Carlos Taira, o Taira. Carlos Taira, isso. Aí e tinha um outro médico, eu vou lembrar dele. Mas, na época, eu lembro que ele não foi liberado e nós fomos fazer um coletivo lá no Batalhão de Caçadores, lá em São Vicente. Passava um corguinho no meio. Eu falei, nossa, cara. Aí o Nicanor me chamou, o Juari tinha sido colocado na primeira parte do treino, ele sentiu muitas dores porque não tinha cicatrizado direito, ele corria um risco de abrir de novo, falou assim, você está pronto para jogar? Eu falei, ontem, você me trouxe de lá, eu vou jogar, Nicanor, pode ficar tranquilo. Cara, entrei na Vila, Vanderlei, de verdade, lotado, e um clássico alvinegro, né, cara, eu nunca tinha visto tanto bumbo, só tinha visto em escola de samba, lotado a Vila Belmiro, aquela coisa linda, cara, e eu era muito bom na bola aérea e eu falei para o César Ferreira que eu não tinha um posicionamento e o César Ferreira batia todas as bolas paradas do Santos. Falei, ó, eu gosto da bola, levanta ela que eu vou chegar nelas todas. Toda a bola no segundo pau é minha. Aí saiu uma falta, acho que uns 20 e poucos minutos do primeiro tempo, ele bateu uma bola no segundo pau, escorei, o Hernani fez o gol, 1-0, aquela Vila veio abaixo. Nossa Senhora. Cara, eu falei assim, eu olhei para aquilo, aquela emoção, aquela adrenalina do jogo, né? E eu falei, cara, não sai daqui mais nunca na hora que eu vi a torcida comemorando. Aí explodiu a Vila Belmiro. Aí e a dupla de zaga deles era o Marco Aurélio e o Célio Silva. Os dois negão batiam, hein? E a gente tava atacando pro gol do vestiário do visitante. E lá no lado esquerdo, lá, você lembra da Vila Belmiro daquele tempo, né? Era muito... Ficava muito encharcado. E eu pegava a bola e já jogava lá e saía correndo atrás, que eu sabia que ela ia parar. E quando vinha a cobertura, já ia trombava. Eu já ganhei a torcida do Santos aí, porque as bolas que eu perdi, eu corria atrás, derrubava alguém, porque um jogaço. O Santos fez um jogo maravilhoso. E imagina, eu me senti à vontade depois desse lance. Aí foi o time do Vasco, era muito bom, com o time base tinha sido campeão brasileiro já, né? O Santos de Sorato e aquelas coisas todas. E aí o Vasco virou o jogo, ganhou o jogo, era a estreia do Bebeto no Vasco. Sim. E aí acabou o jogo, Vanderlei. Uma das coisas assim, eu me lembro muito bem que o meu irmão estava na Vila Belmiro assistindo o jogo, porque na minha estreia só ele foi, minha esposa não estava ainda em Santos. Ela estava ainda em Florianópolis. E eu quis descer, cara, e assim, aquele tanto de gente me entrevistando, a Globo São Paulo, Globo Rio, Globo Jovem Pan, todo mundo ali, aquele monte de gente, né? E eu
fui escolhido como melhor em campo, cara, e eu saí na minha cabeça como melhor em campo, perdemos o jogo e tal, mas foi um jogo que me marcou muito por conta daquilo tudo. E eu, dali para frente, eu já comecei a sentir que era algo diferente, né? Porque você entrar, ver essa camisa igual tá com você aí, você olha para o lado, cara, a história do Santos entra junto, entra lá, todo mundo que você possa imaginar vem junto, vem para dentro da Vila Belmiro com você, porque a história do Santos é avassaladora, né? É uma camisa que ela transcende, ela sai desse mundo surreal, que ela passa disso aí. Então, eu acabei nem fazendo gol, depois jogamos um jogo contra o Goiás, empatamos 0-0, eu vim fazer meus 2 primeiros gols contra o Bahia, no 3-1, eu fiz o primeiro e o terceiro gol, nós ganhamos o jogo 3-1 na Vila Belmiro, muita chuva, né? Eu me lembro que o terceiro gol, o cruzamento do falecido Ditinho Bodão, cruzou, ele tinha vindo do Palmeiras, e eu tive o privilégio de jogar com, se eu não me engano, até a estreia, era Sérgio, o Ditinho, o Davi, o Luiz Carlos e o Vladimir. Depois tinha Heriberto, o Carlinhos Sabiá, eu e o Tuíco. Acho que foi mais ou menos por aí. Era César Ferreira, César Sampaio e Almir Hernani, Almir que jogou no Vasco, jogou no Cruzeiro, um craque, camisa 10. E aí eu me lembro disso, cara, e ficou marcado. Eu falei, cara, aí o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo no Santos, né? Mas eu já entrei numa chapa quente. E depois, o que foi legal é que as coisas começaram a acontecer, mas o Santos, o time não tinha dado uma entrosada, existia uma expectativa de trazer o Chulapa para reforçar o Santos naquele ano. O Juari acabou desistindo de seguir ali, ele decidiu se cuidar mais, e aí o Chulapa veio. O Chulapa veio e nós fizemos o jogo da estreia dele na reestreia do Serginho, Santos e Inter de Porto Alegre. Nós saímos perdendo o jogo de 1-0 e numa semana... Foi lá, em Porto Alegre, não foi? Não, foi na Vila. Ah, na Vila, tá. Eu tô confundindo com outro jogo que você fez gols lá contra o Inter. Isso em 89. Aí os caras fizeram 1-0, o gol do Edu, um ponto esquerda, bom demais, bateu firme na bola, o time dele tinha Cristóvão, Tafarel no gol, Edu, era um timão. E nós viramos o jogo, porque o Jorginho Putinati, que também foi pro Santos, né, jogou no Palmeiras muitos anos, fez um gol limpo com o Tafarel, acabou o primeiro tempo 1-1. E o Pepe, e aí o Nicanor tinha saído, o Pepe veio, aí por isso que veio o Chulapa. E aí o Pepe nós tínhamos uma jogadinha ensaiada que ficava todo mundo na entrada da área e batia a bola parada em direção do pênalti, todo mundo ia. E do lado de Tiro, do lado do Vladimir. E a bola caía atrás, a gente esperava a bola cair na frente. Eu falei que sabia de uma coisa, primeira bola parada do segundo tempo, lá pelo lado esquerdo, o Vladimir devia ter uns 15, 20 minutos. O Vladimir me arrumou, eu falei, não vou entrar nessa bola não, cara, vou ficar parado. Pensei mesmo, assim, vou deixar todo mundo entrar e eu vou pegar um rebote, porque a bola estava sobrando, né? E aí, quando o Vladimir bateu, todo mundo entrou, a bola veio, eu peguei ela sozinho de encontro, a defesa do Inter entrou junto, foi no trinco, lá no Tafarel, 2-1 de virada, fiz até uma dancinha, né? Então, e eu tô te falando isso, Vanderlei, porque na hora que acabou o jogo, o Chulapa dando entrevista, a estreia dele vitoriosa e tal, eu passando perto, ele me puxou aquele jeito carinhoso. Chulapa de ser, né? Abraços calorosos de micareta que ele nos dá. E esse cara, velho, ele puxou lá, o cara falou, esse cara é responsável e tal. Eu falei, não, eu fiquei feliz, porque na estreia do Chulapa, na reestreia, eu fiz um gol, ele me agradeceu muito, e cara, eu sou muito grato ao Chulapa, ao Serginho. Eu chamo muito ele de Bernardino, porque o Sérgio tem muita história. Não dá para ser 30 minutos, 40, 50, 100. Só falando dele a gente é longe. Mas, enfim, me ajudou muito. Aprendi muito com o Chulapa. E aquela liderança. O que o Chulapa fazia com você? Os caras perguntam, como que ele te ensinou? Eu falo, ele vai chegar e você dá uma porrada. Vai! Tem que resolver. Faz. Então... o faz era com você, entendeu? Então, vai era com você. Só que você olhava pro negão e tava sério, firme, falando assim, você consegue. Então, entre o Márcio Rossini, o Sérgio Chulapa, o próprio Sérgio Guedes, então foram os caras importantes e que me deram muito suporte. Aí Heriberto, o Carlinhos Sabiá, o próprio Jorginho, né? Você chegando num time grande. Você não tem noção, porque quando acabou esse primeiro jogo aí contra o Vasco, eu nunca vi tanto microfone junto, assim, e parar para dar entrevista, e depois voltar para o terceiro tempo, ou no pós-jogo. Foi fantástico, cara. A minha história no Santos, ela foi
maravilhosa. Ter o meu rosto pintado no muro aí, sem ter ganhado nada, a não ser as conquistas individuais, né, que eu tive no Santos, mas é maravilhoso porque a torcida reconheceu e reconhece o que a gente fez no pior momento do Santos, né? É, verdade. Ô, Paulinho, você falou uma coisa aí do Serginho, e eu vou mostrar um trechinho aqui, tá? Do Índio, falando do Serginho Chulapa também, tá bom? Olha, é isso mesmo que você falou. Vamos ouvir o que o Índio falou sobre o Serginho Chulapa, o primeiro clássico que ele ganhou contra o São Paulo, e o Serginho Chulapa estava lá. Vamos ver aqui. O primeiro clássico marcou Santos e São Paulo. Não sei se você lembra, em 90, nós viajamos para a Espanha. Sim. Ficamos um tempo lá. Quando voltamos, Santos e São Paulo na Vila, o campo daquele jeito, nosso atacante, Serginho Chulapa. O Chulapa não foi para a Espanha. Ele ficava aqui, foi o último ano dele. Ele fala, só jogo da Vila, não quero saber. Ele não viajava, você lembra? Sim. Ele não jogava fora. Ele não ia pro interior, ele não queria ir pro interior mais. Eu tô mentindo, você lembra? Não, é verdade, é verdade. Aí, e ele, e o Chulapa com aquela exigência, você tá entendendo? Que só a fera pode. E aí eu meti uma bola pra ele, Vanderlei, e a bola não foi legal. Até porque ele já tava com a idade também, e eu tava, né, chegando ali. Aí eu eu coloquei a segunda, não deu muito certo. Ele, Índio, você vai tomar naquele lugar, e falou isso. Aí eu lá atrás, aí eu briguei com ele também, falei, pô, vou correr aí na frente, não sei o que falei. Ficou aquele clima, você tá entendendo? Aí, beleza, cara. Não sei o que aconteceu. 1-0, ganhamos. Pô, coisa linda. E o Chulapa, aquele temperamento que você conhece. Aí, beleza. Assim, a gente ainda tava se entrosando e tal. Aí eu cheguei, beleza, entrei no vestiário, todo mundo celebrando, comemorando e tal. Eu fui lá. Acho que ele foi um dos últimos a entrar, né? Como sempre. Ficava lá dando um punhado de entrevista. E eu tô no banho, cara. Tô lá no vestiário, tinha um corredorzinho, eu vou lá pro chuveiro, tô lá no chuveiro. E ele é mó sacana, cara. Ele chegou assim, ele botou a toalha e tal, aí foi lá com aquele palito aqui. Aí ele parou bem na minha frente, assim, e eu me saboando, né? Eu nem tava vendo direito. Quando eu olhei, tá um negão na minha frente. Eu falei, nossa, aí passou um monte de filme ali na minha cabeça. Vai me pegar. Eu olhei pra cima assim, aí ele olhou pra mim, aí ele estendeu a mão. Aí ele falou assim, ó, você é foda. É isso aí, é assim que eu gosto. Falei, pô. Aí ele me deu a mão, me deu um abraço, caramba, tá, é isso aí, vamos lá, é por aí, você vai ter vida longa aqui, Indinho. Não, exatamente. E o Serginho, ele tinha isso com todo mundo. Era um cara que ele pensava Santos, né? O Serginho pensa Santos, não tem como fugir disso. E outra coisa que foi muito engraçada, depois nós jogamos o Campeonato Paulista, o ataque, eu fui até artilheiro do Campeonato Paulista em 90, foram 4 artilheiros na altura, né? O Alberto, que jogou muito tempo no Bragantino, no Ituano, sim, o Volney na Ferroviária e o Neto pelo Corinthians, e a gente fez 14 gols naquele ano. Aí teve um jogo contra o Ituano, o cara foi se jogando, chutou o chão, o Serginho Chulapa roubou a bola e tocou para mim. Ele deu um drible longo no cara e a bola ficou para mim. Ele gritou, faz. Eu peguei e fiz o gol, ganhamos de 2-0. Ele foi expulso com 14 minutos de jogo. E o árbitro era José Aparecido de Oliveira. José Aparecido, puro, é polêmico, sempre foi polêmico, né? E é o do Neto, né? Aquele da cusparada do Neto, né? Da cusparada do Neto. Aí o Aparecido, ele falou assim para o Aparecido, você tá de sacanagem me expulsando. Aí o Aparecido falou assim, Sérgio, você tá fora. Ele falou assim, eu não vou sair. E nisso nós já fomos chegando. E o Sampaio tinha muita amizade com ele, assim, tinha uma influência boa sobre o Serginho, né? Eu falei, calma, Sérgio, tal. E ele falou assim, eu não vou sair daqui, Aparecido. E o Aparecido só falou, Sérgio, você tá fora. Ele falou assim, eu não aguentei. Toda vez que eu falo isso, eu dou muita risada. E eu conto isso pra ele, porque eu contei umas 30 histórias pra ele, porque o Chulapa, assim, tá escrevendo memórias dele. Eu falei, Chulapa, você deu uma dúvida. Ele falou assim, tá vendo, Aparecido? Sabe qual é a pior coisa que tem na vida de um preto? Ele falou, Sérgio, você tá fora. É um preto querer mandar em outro preto. Aí veio pra cima, a gente segurou. É isso. O negão arrastou todo mundo. Aí, aquele disse-me disse, com 14 minutos foi embora. Aí nós fomos no vestiário, ele lá vendo o jogo. E ele lá atrás do gol
do placar, e nós olhando ele para a tela, né? E nós fomos no segundo tempo, nós fomos atacando para o lado do nosso vestiário, que é o que geralmente o Santos faz, né? Ataca para o vestiário do visitante, depois para o vestiário nosso, porque é do vestiário que a gente mais treinava, que era mais perto para descer para tomar banho depois dos treinos, né? Então você tinha uma expectativa. E nós jogando lá, e ele lá atrás, aparecia, ele no alambrado. Eu falava, vai dar trabalho não, cara. Aí a gente rindo demais, né? Aí chegamos, desceu, ele esperou todo mundo, acabou o jogo. Aí num contra-ataque, o cara fez um pênalti em mim, o Cazu fez uma jogada, tocou para trás, o goleiro fez pênalti, bateu o pênalti. Depois eles também numa jogada de pênalti, o Alberto fez, foi 2-1 o jogo. Enfim, aí chegamos no vestiário. Chegamos lá, Vanderlei. Ele sentadão lá. Eu falei assim, covardia, hein, cara? Jogar 14 minutos, deixar nós numa furada dessa, uma chuva dessa tal. E aí começamos a imitar ele. fizemos um teatro. Senta aí, olha como você fez, olha como que é feio que você estava fazendo. Aí eu não me lembro quem que imitava. Acho que o Sampaio imitava o Aparecido. Rapaz, Sérgio, você tá fora. E eu fazendo Sérgio, cara, ele chorava da risada. Ele falava assim, eu fiz isso, faz de novo. Aí eu falava, tá vendo como que é? Então, esse vestiário era muito fantástico com o Chulapa, porque era com qualquer pessoa que tivesse lá, o Chulapa ali divertia o vestiário, com qualquer jogador, na verdade, né? Sim. E ele dividia o vestiário e dividia as responsabilidades. Isso me chamava muita atenção, porque ele falava que era possível todo mundo decidir o jogo para o Santos, né? Então, você já tem uma mudança de mentalidade quando você está perto de um cara vencedor igual o Serginho. Uma palavra dessa transforma você. Quando você entende o que ele quer dizer, transforma. Então, nos dava muita coragem. Essa é a forma como o Chulapa me recebeu, como a todos, e fez com que a gente acreditasse muito, até porque nós éramos o último investimento, né? A gente perdia investimento para Guarani, para Ponte, para Portuguesa, que tinha os maiores investimentos até que o Santos. Mas a gente era desse time aí, guerreiro, e um time que tinha uma união legal e formou muito jogador nessa época. Paulinho, eu lembro do Campeonato Brasileiro de 92. Eu sentado na casa do meu vizinho, com Motobras ali, motorrádio, ouvindo um jogo Vasco e Santos no Maracanã. Você falou você e o Bebeto tiveram grandes embates aí, né? E nesse jogo, eu lembro que o Santos começou ganhando, gol seu, né? O Vasco empatou e virou, o Santos empatou, o Vasco faz 3-2, né? E aí você vai lá e empata. Eu lembro até hoje, o cara, eu não sei se era Rádio Nacional ou se era Rádio Globo. Eu devia 92, eu tinha 14 anos, cara. Eu lembro que o cara falava assim, se de um lado tem Bebeto, do outro tem Paulinho. Eles gostam de fazer gol. Que jogo maravilhoso, e não sei o quê. Meu, aquilo me marcou, aquele jogo me marcou assim, porque a gente fala, cara, precisa ver os gols do Fantástico para ver esses gols daqui a pouco. Vamos ver aqui agora, vamos ver como foram esses gols aí desse empate com Santos e Vasco. Hoje no Maracanã, o Vasco recebe o Santos e é o Peixe quem sai na frente. Escanteio da esquerda, a bola passa por toda a defesa do Vasco. Paulinho tá lá para conferir. Santos 1-0. O Giovani faz um lançamento errado. A bola é do zagueiro Pedro Paulo do Santos, mas ele dá um presentaço. Bebeto não perdoa, marca. Bebeto 1-1 no placar. Veja por trás. O goleirão foi, mas não dava mais, né? Ainda no primeiro tempo, o Vasco vira o jogo. Luizinho toca para Edmundo, que lança Bebeto. O artilheiro do Vasco chuta prensado. Não erra o alvo, não. Bola no canto do goleiro Sérgio. Um outro belo gol. Vasco 2-1. E o Vasco dá mole. Outro escanteio da esquerda. A bola passa de novo por toda a defesa. De novo, Paulinho tá lá para mandar a bomba. É o empate no Santos, 2-2. Mas o Vasco tem Bebeto. Ele recebe de Edmundo, domina, toca no cantinho do goleiro Sérgio. É o terceiro gol de Bebeto no jogo, 16º dele no campeonato. O Vasco na frente, 3-2. Esse Bebeto gosta mais de gol do que de saquinho de pipoca, é ou não é? Mas se o Vasco tem Bebeto, o Santos tem Paulinho. Cruzamento na esquerda, Guga ajeita de peito e Paulinho pega de prima, golaço. Terceiro gol de Paulinho no jogo, o 12º dele no campeonato. Ele agora é o vice-artilheiro, ao lado de Chicão do Botafogo. Final no Maracanã, jogão, Vasco 3, Santos também 3.
Fazer 3 gols no Maracanã, lotado daquele jeito, a torcida do Vasco gritando, a torcida do Santos lá fazendo festa, não é para qualquer um, né? Cara, é um momento ímpar jogar no Maracanã, naquele Maracanã, né? Sim. E Vanderlei, antes de falar desse jogo, só dizer para você o seguinte, que depois de Pelé, eu que tenho 2 hat-trick e o Gabigol veio fazer um hat-trick, acho que ano passado, retrasado, no Maracanã com a camisa do Santos, né? Então o Pelé acho que tem 4 ou 5, mas o Pelé, como eu falei, não conta, né? Então, é você, eu tinha cara. feito 3 gols. Você é o cara. 3 gols contra o Botafogo em 91, quando eu fui artilheiro brasileiro, e fiz 3 contra o time do Vasco. E pouca gente sabe que no domingo anterior, na verdade, no sábado anterior, nós tínhamos jogado contra o Vasco em São Januário e nós precisávamos de pelo menos empatar o jogo, porque jogava Flamengo e Inter no Maracanã. E se o Inter ganhasse do Flamengo, tirava a gente, nós somos o 8º colocado aquele ano. Por isso nós jogamos contra o Vasco já de saída, no quadrangular. O Vasco foi em primeiro, nós em 8º. E quando nós fomos para o Maracanã, maior festa, a torcida do Vasco já dava como certo 3 pontos, né? Porque ia pegar o último colocado, o time mais menor qualidade, né? E você pega o Luizinho, Bismarck, Edmundo, Bebeto, o próprio Cássio foi para a seleção depois. No banco estava o Dinamite nesse jogo, né? Então, nós chegamos no Maracanã, a torcida do Vasco já assim, cara, não tinha pra gente. E nós tínhamos a nossa torcida jovem, não faltava nenhum jogo. Sim, claro. Aí nós saímos na frente, que a gente tinha uma jogada ensaiada no escanteio, né? Que a gente batia com o Almir do pé trocado, e o Bernardão puxava na frente, que todo mundo acompanhava, e geralmente eu vinha por trás ali, o Pedro Paulo também. Aí a bola sobrou para mim, já passando na frente do gol, já empurrei de perna esquerda, já vim de encontro, fiz o gol. Aí o lançamento lá de trás, o Giovani, o meia, né, que jogava o Giovani isso. pro Vasco. Ele deu um cruzamento, o Pedro Paulo foi amortecer a bola, bateu, sobrou pro Bebeto, fez o gol. Aí todo mundo pega no pé do Pedrão até hoje. E depois o Vasco envolveu a gente numa tabela, né, um golaço do Bebeto, virou 2-1 o primeiro tempo. Falei, cara, nós fomos pro vestiário sabendo que a gente podia ganhar o jogo. Então nós atacamos o Vasco o tempo inteiro. Eu lembro que o Bernardão estava no meio, que era o nosso volante, o Bernardo, o Ranielli, correndo, o Almir, Cilinho, jogando demais. E nós fomos para cima do Vasco, sem medo. Aí, nós, num sufoco lá, eu já tinha roubado uma bola do Jorge Luiz, que é do zagueiro deles. Eu roubei uma bola de fundo, o Regis saiu, driblei o Regis, toquei. Na verdade, o Jorge Luiz, ele salvou em cima da linha, ele trombou, machucou a costela e saiu do jogo. Então, a gente já estava sufocando o Vasco. Essa bola foi um escanteio de um lado, a bola bateu no escanteio, foi escanteio do outro lado, aí no escanteio, o Almir bateu, de novo desviado, eu vi no segundo pau, fiz o gol. E até hoje são os gols gêmeos do Santos, né? Foi muito parecido, né, os gols. Muito parecido. E aí o Vasco vai e vira o jogo com o Bebeto, cara. O Edmundo cruzou uma bola da linha de fundo e o Dinho passou debaixo do pé do Dinho, sobrou, o Bebeto só deu uma empurradinha, ele batia sem força na bola, né? O Sérgio não teve jeito de chegar na bola. E aí eu nunca me esqueço esse gol por um detalhe. Foram vários detalhes, mas um especial, a torcida do Vasco cantando aquele samba enredo. Sonhar, não custa nada. Cara, e aí o Vasco dando chocolate na gente, porque a gente vinha pra cima, o Vasco roubava, saía do lado do Bebeto, saía de Edmundo. Cara, aquele Cássio passando do lado direito, se eu não me engano, acho que era o Pimentel do lado direito. Pimentel, lateral direito. E o time ácido do Vasco. E tocando bem a bola e conduzindo o jogo, e o Giovani chegava nele, era difícil roubar. E a gente já roubava, já saía em cima. Olha, pra você ter uma ideia da jogada, como foi ela, foi uma jogada assim, maravilhosa, porque o Almir, ele vai lá atrás, ele rouba uma bola, e nisso o Geninho já tinha colocado o Guga, né? Então, às vezes que nós jogamos eu e o Guga jogamos, o Guga jogava muito bem de vertical, mas também sabia fazer a parede, e eu também jogava um pouco vertical, e aí nós, sempre que a gente jogava junto, já combinava, ó, um saiu da área, o outro vai para dentro, porque tem que ter a referência pra gente, que a gente joga com referência. Então o Guga, um cara extraordinário, o Almir, então jogar com esses caras era diversão. Aí o Almir vai, cara, ele me dá uma bola, eu dominei a bola e dei de calcanhar para ele pela ponta esquerda. Na hora que eu já dei o calcanhar, eu já virei e fui embora. Aí o Almir deu um tapa no fundo, cruzando. O Guga dentro da área só ajeitou de peito, eu peguei de primeira, a bola foi lá na bochecha, não tinha como chegar, aquele Maracanã fez assim, ó. Murchou, né? Murchou e a nossa torcida explodiu, né?
maravilhoso ver a bandeira do Santos tremulando. E eu quase aquela emoção. E eu quase quebrei o rádio do meu vizinho na hora do gol de empate. E Vanderlei, e nós somos dessa geração que a gente era ouvido pelo rádio. A gente não era tão midiático igual hoje, né, cara? E aquela emoção tomou conta. O jogo que passava na televisão era uma vez por semana, no sábado, né? Não era nem no domingo. No domingo você só via os videotapes na Band, né? Porque a Globo não transmitia os jogos. Eles estavam já com aquele negócio de digital, TV digital, aquela coisa. Então, era rádio, cara. Não tinha jeito. Era Osmar Santos, era Fiore, Zé Silvério. Pelo amor de Deus, eu cresci ouvindo esses caras e a gente parece que visualizava vocês jogando assim. Cara, o negócio fora de sério. O rádio tem essa capacidade de fazer você sonhar, de se colocar ali. E aí acabou o jogo, fomos lá pro tomar pro vestiário, aquela alegria toda. Falei, não, é possível. Aí na volta a gente já ganhou o jogo de São Paulo, se eu não me engano. Cara, a gente sonhou. Tanto é que nós perdemos pro Flamengo no Maracanã. Se vencêssemos o Flamengo, faríamos a final com o Botafogo, né? Que tinha ganho o outro quadrangular, outro grupo. Mas aí foi fantástico, cara. E chegar em casa e poder ver. Fala, será que vai ser o gol da rodada? Vai ser o gol da rodada, com certeza, porque a jogada foi espetacular. Até placar, eu tenho uma placar que fala dos gols espetaculares, e eles falam da jogada em si, né? Que ela foi tão surreal, ao meio cruzado esquerda, e uma jogada com 2 centroavantes, né, dentro da área. Então, assim, até se questionava muito a maneira de se jogar com 2, ou que não jogava, era bola aérea, não, e a gente jogava muito no chão, era muito rápido, nosso time. E esse gol virou o gol do Fantástico, foi um dos gols mais vistos naquela noite. E os gols de Vasco e Santos, quando vai se jogar Vasco e Santos, com certeza todo mundo traz esses gols aí à memória, e muitas vezes eles são mostrados aí, né? O Milton Neves sempre mostra esse jogo. E Vanderlei, você me falando agora, parece que eu estou escutando, cara, o jogo, sabe? O ambiente aqui. É gostoso relembrar isso, é gratificante demais. Mas, Paulinho, você fica em 92, aí em 93 você é vendido, né? 92, não é isso? 92, porque 91, Vanderlei, 91 e 92, os 2 campeonatos brasileiros foram no primeiro semestre. Primeiro semestre, isso, verdade. E eu já fui para o último jogo praticamente vendido no Maracanã, né? Eu já ia viajar para o Porto e já não tinha mais chance, eu queria ficar. Até tive uma proposta do Vasco, o Dinamite procurou a gente lá no Rio. O Bebeto estava vendido para o La Coruña já, e isso já no último jogo, né? Nós contra o Flamengo lá. E no jogo da vinda, nós ganhamos o Flamengo 1-0, gol do Guga. E aí já tinha feito um acordo e tal, e o Bebeto indo para o La Coruña, até o Mauro Silva estava indo do Bragantino para o La Coruña. E aí eu poderia muito bem ter apostado em renovar com o Santos, eu queria muito ficar, mas optei pro Vasco, porque eu já vinha com 2 convocações para a seleção brasileira, e essa geração que ganhou 94, até tive com o Zete ontem, nós falamos bastante sobre isso, nós ganhamos junto, né? Porque esses times de 90, 91, 92, 93, foi a geração dos jogadores brasileiros que ganharam a Copa do Mundo, né? Então, tudo feito aqui. Então, é tudo pessoas que a gente encontra no dia a dia, a gente se fala direto com essa geração que praticamente quebrou aqueles 20 anos sem título, né? 24 anos. 24 anos. Então, é legal ver isso, porque a nossa história, ela chega nesse título. Então, é bom demais a gente poder relembrar esse período. Paulinho, naquela época, olha só, você no Santos, aí você tinha Miller no São Paulo, você tinha Romário e Bebeto no Vasco da Gama, você tinha Gaúcho, Renato Gaúcho, que estava o Renato Gaúcho estava no Botafogo aquele ano, Botafogo. Né? E o Gaúcho no Flamengo. Muitos artilheiros, muitos atacantes, assim, diferentes. Quase você não vê hoje centroavantes igual eram vocês naquela época, né? Não tem hoje. Hoje você for... Então. Quem que tem o centroavante naquele estilo hoje daquela época? Não tem mais. Talvez o Fred e o próprio Damião, né? Que foi pro Santos aí, mas assim, com características diferentes. E você falando isso, Vanderlei, vou te falar que a minha primeira convocação, Brasil e País de Gales, a convocação foi Renato, Careca, Bebeto, Edmundo, Careca, Romário, Bebeto, Renato Gaúcho e eu. Quando acabou. Então, e acabou, o Cafu, o Márcio Santos, já estava essa galera convocada, Ricardo Rocha, Ricardo Gomes, Tafarel, o Roger goleiro, que depois jogou no São Paulo, ficou no banco do Rogério muitos anos.
E eu fui lá, acabou o trabalho, eu falei, ô Cafu, não rola uma bolinha aérea, não, porque teve um trabalho de conjunto para todo mundo, assim, muito curto, e o específico para quem ia começar o jogo e tal, né? E aí, eu falei, Cafu, bota uma bolinha aí, tava o Cássio do outro lado, do lateral esquerdo. Falei, põe uma bolinha que eu gosto, uma bolinha da entrada da área para bater de primeira, e depois eu entro para cabecear. Aí eu tô lá, e o Cafu, vambora. Aí levamos as bolas e tal, e o Careca, vai rolar uma bolinha aí? Aí o Cafu falou, não, vai rolar, vamos fazer o cruzamento aí. Falei, vamos, Paulinho? Eu falei, não, eu não. Põe primeiro os caras aí, que eu quero aprender com eles. Então, cara, você vê o tamanho que era você ser convocado, e olha os nomes aí de quem você falou, vários grandes jogadores, e o Brasil produzia muito mais, né? A nossa escola fazia muitos atacantes, né? Porque a gente também trabalhava com... Hoje são os extremos, mas hoje os pontas eram muita qualidade, os laterais, e a gente tinha um outro tipo de jogo, mas era muito grande a possibilidade de você ir para a seleção, é que você tinha que ter alguma coisa, senão não ia simplesmente por ir, né? E você é o tipo do jogador que onde você passa, todo mundo te adora, né? Ó, você é ídolo no Santos, você é ídolo na Portuguesa, você é ídolo no Cruzeiro. Cara, onde você passou, a galera é apaixonada por você, né, cara? Porque era o carisma, né? E fazedor de gols. Não precisava ficar menosprezando torcida adversária, nem time adversário. Era fazer gol, era meter bola na caixa, né? É verdade. E no Inter de Porto Alegre, que pouca gente me acompanhou também, foi artilheiro do Campeonato Gaúcho com 25 e 6 gols na Copa do Brasil, foi artilheiro daquele ano. Fui o primeiro centroavante, o primeiro artilheiro brasileiro a ser artilheiro da Copa do Brasil. Unifiquei, né? E, Vanderlei, quando eu comecei minha carreira lá no Banana de Birigui, eu com 15 para 16 anos, eu já jogava no time principal. E na nossa geração, lá na minha época, nós não tínhamos as categorias de base, 11, 13, 15, 17, não tinha todo um trabalho para desenhar um perfil, para trabalhar o perfil do atleta, que hoje tem, é importante, inclusive. Então, você com 12 anos, com 18, você era junior, você jogava nos juniores. E eu joguei muitas vezes na preliminar à 1h, porque os jogos do interior são às 3 por conta de iluminação. Sim. E 3 horas já estava no banco do profissional, ou às vezes saía antes, porque eu ia começar o jogo depois. Então, quando eu falo essa história para todo mundo, porque quando eu passei por isso tudo, Banana de Birigui, Serra Negra, Comercial de Ribeirão Preto, Barreiras, Votuporanguense, quando eu cheguei no time grande, que eu vi que eu cheguei representando todo esse pessoal, falei, cara, daqui eu não posso sair tão cedo. Então, o que eu fiz? Eu fazia uma coisa que eu sempre falei para todo mundo. Quando eu decidi parar de jogar, eu tinha um contrato de 2 anos com Santa Cruz, joguei 6 meses, não quis mais jogar, eu não tinha mais prazer. Então, eu saí feliz da vida, do jeito que eu entrei. E quando eu falei para você do primeiro jogo na Vila Belmiro, o mesmo prazer eu tenho hoje, a mesma força. Porque quando eu cheguei lá, eu cheguei já com uma possibilidade menor. Eu era um tiro no escuro em relação à maioria que começa em time grande, joga em time grande. E eu também fui artilheiro eu fui um dos maiores artilheiros do interior do estado de São Paulo em 82, com 58 gols entre profissional e juniores, porque a gente jogava na intermediária, então jogava o ano inteiro. Sim. E eu fui para a seleção paulista de júnior, campeão brasileiro de juniores em 82. Então, assim, depois disso eu poderia ter uma trajetória no time grande, acabei não saindo, o Banana de Birigui não me vendeu, aquela coisa de passe e tal. Mas quando eu cheguei no grande, eu estava tão preparado, porque não tinha dificuldade. Para mim, a Vila Belmiro encharcada. Eu vou me divertir aí. A Vila Belmiro seca. Vamos no Maracanã, vamos no Morumbi. Para mim era festa, porque eu sonhei esse momento. Assim, e vou ser bem sincero para você, mas muito honesto. Cara, é muito emocionante quando você chega a primeira vez. Depois, tem a rotina do dia a dia, você acaba envolvido. Mas quando você chega, jogar a primeira vez com aqueles times que você só viu na televisão, e como você colocou bem, a gente via muito pouco, né? Os ídolos não estavam toda hora dentro da sua casa aí, pela internet, pela televisão, né? Por N canais. Hoje você pega no celular, você vê todo mundo, vê tudo que você quer. Então, cara, você via aqueles caras lá e depois jogar com os caras, era fantástico. Então, legal. Eu cheguei muito pronto para isso, aproveitei, me diverti, surfei minha onda inteirinha e agora estou aí de novo. Estou aí há 13 anos já trabalhando muito como treinador e esperando a chance, né, Vanderlei, de poder alcançar algo maior. Vamos falar dessa tua carreira de técnico agora, como que você está, e depois você vai preparando aí, que eu quero que você conte uma história do Índio. Eu quero que você conte uma história do Ranieri.
Eu quero que você conte uma história do Serginho Chulapa. Mas aquelas pesadas mesmo, que aqui não sai do ar não, viu? Mas vamos lá. Como é que tá esse negócio aí? Você é técnico da Francana hoje, né, cara? Então, eu tô lá hoje, a gente tinha começado a pré-temporada em fevereiro, paralisamos ali 18 de março, quando paralisou todo mundo, né? A gente já ali naquele processo de paralisação, vínhamos já tínhamos feito 2 jogos treinos, já estava uma expectativa que o campeonato dali um mês ia começar, dia 19 de abril, então a gente já estava num momento de fazer os jogos, de correção de estrutura de jogo, de como a gente... o modelo de jogo, toda a construção já estava pronta e a gente só ia começar a dar aquele polimento, né? Então, hoje você vê, meu filho, aliás, o Matheus é meu auxiliar técnico, levando ele comigo esse ano. Ele faz 2 anos que ele tem se preparado nisso, está terminando o último ano da educação física, então transferimos para a Franca e a gente vê muito jogo, estuda muito treino junto, constrói muito jogo, a ideia de jogo a gente faz junto, a ideia de treino a gente faz junto. Então, Vanderlei, a gente está na expectativa que tem uma reunião agora na semana para que seja definido se vai ter ou não o campeonato e se volta a gente poder voltar. Mas a minha história eu já tenho 13 anos, como eu te falei. Quando eu decidi ser treinador, eu fui terminar minha graduação, né? Eu tinha feito educação física, não tinha terminado, vim para São João da Boa Vista, onde eu moro, e fiz faculdade depois com 40 anos. Legal. Fiz meus cursos de treinador, tenho uma licença internacional, que é a licença A, né, da CBF. Ainda quero fazer a licença Pro por uma questão de troca de conhecimento, desse network que hoje se faz, né? Os treinadores hoje conversam muito mais, o futebol ganha muito com isso. E hoje você tem você fica muito próximo de tudo que é feito nos times grandes, então a gente tem acesso a tudo. E tem toda a sua história junto também, que vem como treinador. Então, legal. O que eu decidi, Vanderlei? Eu fui para o Rio Claro, comecei na base do Rio Claro. Eu poderia muito bem, onde eu joguei, me colocar à disposição para ser um auxiliar técnico, mas eu não entendi desse jeito. Eu queria treinar o meu olhar para aquilo que eu acho que é importante, porque as carências que eu tinha quando juniores, porque eu nunca tive uma categoria dessa para jogar, eu jogava, mas não tinha treino para isso. Então eu fui para treinar meu olhar para ver qual a necessidade. Aprendi muito, porque é um aprendizado. Você aprende a dar treino, quanto mais treino se dá, mais treino você aprende a dar. E aí você vai treinando. Depois ali eu já subi para o time principal em 2008. 2009 nós somos campeões da Série A2. 2010 eu fiz o Paulistão, fiz 8 jogos ou 10 jogos do Campeonato Paulista. Rodei por União São João de Araras, subi lá com o Capivariano praticamente tudo. As divisões aqui de São Paulo eu conheço todas elas, né? A B, a A3, A2, A1. Já subi lá com o Uberlândia, em Minas. Tive uma experiência internacional, dirigi uma equipe da primeira divisão lá na Arábia Saudita, que é o Altai, né? Porque lá tem a Pro League, a primeira e a segunda divisão. Da primeira e a segunda divisão, Vanderlei, só com jogadores locais, só com jogadores árabes. Então foi uma experiência muito importante para mim, foi em 2014. Então, assim, estou construindo uma trajetória. Sempre que alguém pergunta para mim, eu sempre respondo a mesma coisa, porque eu estou me preparando para dirigir a seleção brasileira. Eu não sei se eu vou dirigir a seleção brasileira e não vou me frustrar se eu não dirigir a seleção brasileira. É que eu tenho isso como conceito. Eu quero chegar lá pronto. Se alguém falar assim, vai ser o Paulinho, eu estou pronto. Então, eu quero essa trajetória, né? E nesse caminho, penso eu, passar pelos clubes que eu joguei, porque acho que todo mundo sonha em dirigir o time que jogou. Quem sabe um dia dirigir o Santos, dirigir o Cruzeiro, Portuguesa, Inter de Porto Alegre, Figueirense, Atlético Paranaense, Fluminense, Santa Cruz, os grandes que eu joguei aqui no Brasil. Joguei no Porto, joguei no Miami Fusion nos Estados Unidos, joguei no Belmar e Hiratsuka do Japão. Então, você sonha. Só que o sonho, ele tem que estar aliado a alguma coisa. Então, assim, eu tô me preparando para isso. Havendo a possibilidade, eu vou estar pronto para aquilo que o futebol hoje tem. Hoje o futebol tem um outro conceito, uma outra intenção, uma proposta diferente, né? Aliás, sobre proposta, a gente está vendo uma distância grande do que era o São Paulo com o Gesualdo. São escolas diferentes, são uma proposta totalmente oposta uma da outra. Então, assim, na construção do jogo hoje, naquilo que precisa se ter, eu tenho. Eu estou preparado tanto quanto os outros. A questão de ter uma oportunidade, lógico. Eu tenho que continuar trabalhando muito. Já subi 4 vezes, já tive com 4 acessos, já salvei um time no último jogo aqui, no último minuto de jogo, a Itapirense, em 2010. Então,
eu preciso disso tudo. Eu acho que a mão de obra do treinador ela tem que ser muito especializada. Então, imagina eu chegar no Santos hoje, eu tendo à disposição jogadores do nível que tem hoje no Santos, com uma estrutura que eu não vivi ainda como treinador, né? Eu vivi como atleta. Você querer tal coisa, tem coisa sobrando até. Então, eu espero poder chegar, mas eu espero chegar construindo, com uma história diferente no que diz respeito a essa questão que hoje todo mundo chega, né? Que o futebol, hoje tem muita gente acadêmica, não acho ruim não isso, mas tem que ter. Mas você pega o basquete, ex-jogador, você pega o vôlei, ex-jogador. Sim. Então os caras estão no comando, no controle disso tudo. E o basquete do Brasil crescendo muito, o vôlei nem se fala. Então, eu acho assim, tem que dar um pouco mais de espaço. Talvez uma qualificação, como todo mundo tem que procurar, eu acho importante. Mas, Vanderlei, eu acho que a nossa vivência, o nosso vestiário, a nossa escola do futebol brasileiro, ela é muito presente da minha geração para trás e um pouquinho para frente ainda. Foi muito presente, foi muito forte isso. E a gente tem que, apesar dessa maneira de se jogar hoje, né? Eu falo para todo mundo que eu dirijo a Francana hoje e eu vejo eu faço coisas que o Arsenal faz em campo, que todo mundo faz, porque hoje se joga quase o mundo todo de uma maneira só, né? As escolas, elas foram aculturadas, eu acho. E nós perdemos muito da nossa formação. A gente jogou de uma geração que a grande característica nossa era do improviso. Como que você vai dar uma função tática para o Almir, por exemplo? O Almir não ia cruzar para mim uma bola de pé esquerdo. Você, olha, Almir, você tem que jogar só pelo lado direito, né? Na verdade, e eu sempre conto, eu sempre acho que a gente pode crescer muito, mas que nem nós não podemos ficar perdidos só nisso. Imagina, nós tivemos um cara, eu sou muito fã dele, pela humildade dele, e ele até se esconde, que se chama Rivaldo. Imagina se alguém quisesse falar que o Rivaldo tinha que fazer com a perna direita ou que ele fazia com a esquerda. Ele ia perder um tempo danado, ele ia ficar com as duas mais ou menos, e não ia ser o bola de ouro que ele foi, o melhor jogador do mundo, né? Com uma perna só. Então, assim, é isso que nós não podemos perder, Vanderlei. Homotizar demais, né? E outra coisa, cara, a molecadinha hoje no último terço, porque se fala em 3 terços de campo, no último terço é liberdade total, é jogar com quantos toques ele puder, desde que ele consiga fazer o que a grande maioria fez, né? Você colocar o Robinho, o Neymar, colocar o Jesus, colocar todos esses grandes jogadores de 1 para 1 lá no último terço, eles vão fazer a diferença, a bola não vai voltar. Então, nós temos que apostar muito mais nisso, a nossa escola é recheada disso, a gente faz grandes jogadores ainda. Então, eu estou nesse caminho, Vanderlei. Eu estou, assim, me preparando para o dia que for chamado, eu sei que eu vou precisar de resultado, como todo treinador precisa de resultado. Mas, no que diz respeito a você estar pronto, eu tenho me preparado para isso e eu acho que quando uma oportunidade pintar, talvez não seja assim tão assombroso, né? Então, eu estou tranquilo. Vai dar certo, cara. Já você tá num desses times aí que você passou, eu tenho certeza disso. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Qual foi teu jogo inesquecível pelo Santos, cara? Aquele que quando você tá assim, quietinho, você lembra daquele jogo e fala, puta, aquele jogo foi o jogo, viu? Vanderlei, eu vou te falar. 1989, Santos e Bahia 3-1, por quê? Esse jogo eu fiz os 2 primeiros gols com a camisa do Santos. Certo. E cara, me emociona falar isso. Porque você chega representando muita gente. Você não chega um time grande sozinho, da formação que eu tive, entendeu? Então, eu saí depois, nós fomos para uma excursão para a Áustria, logo que acabou o Brasileiro daquele ano. Aí os caras contando a história do Santos, cara. Tinha um cara que era o austríaco que levou a gente e a esposa dele brasileira. Desculpa a emoção aí. Não, fica tranquilo. Você pode tudo. Então, cara, aquelas histórias todas que os caras contavam. O cara foi ver Santos e Benfica, Santos e Milan, viu o Santos na Europa, veio no Maracanã ver jogo. Nossa, me apaixonei muito mais e barbaramente. Então, eu pensei, cara, eu fui artilheiro do torneio, porque na intertemporada, né, Áustria, Alemanha e Rússia, eles jogam aquele torneio indoor, né? Sim. E que tem, que para nós era o showball. Sim. Então, a gente não sabia jogar. E aí a coisa aconteceu, e para você ter uma ideia, eu fui jogador do Atlético até o início da excursão. Quando eu voltei, o Santos tinha comprado o Atlético Paranaense. Então, eu fui um jogador e voltei outro.
em todos os sentidos. Mudei de camisa, mudei o comportamento, mudou a história. Mas eu me lembro muito bem, porque foi onde tudo começou. Porque eu acho que, assim, não que o Santos estava me obrigando. O Santos, ele tinha me dado, abriu as portas, mas todo mundo tem uma expectativa. Eu tinha feito 2 bons jogos ainda, contra o Vasco e contra o Goiás. Mas os 2 gols contra o Bahia foi demais, foi marcante, porque eu recebi muito telefonema. Você não tem ideia. Que legal, todos os lugares que eu já tinha jogado, aquela moçada toda, né, cara? E os caras me perguntam, como que é fazer um gol no Santos? Como que é? Cara, você não tem como você explicar o tamanho, né? Então a dimensão foi essa. Mexe comigo porque foi a partir do Santos que a minha trajetória mudou e fui para a seleção brasileira, saí do Brasil 19 vezes com o Santos, como eu te falei, conheci o mundo através da camisa do Santos, então a gratidão é muito grande. E esses 2 primeiros gols foram especiais. Que legal, olha só. Isso aí, cara, não tem vergonha nenhuma de ser emocionado, nada, porque o que você tá falando, cara, é que tá saindo do coração. É o que eu falo. Por que eu tô falando isso? Você vê um cara que é você, jogou na seleção brasileira, jogou na Europa, jogou no Japão, jogou nos Estados Unidos, rodou o mundo, é técnico de futebol, tem uma história, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, bola de prata, você fala, você emociona, porque você jogou no Santos, cara. Você fez gols no Santos, você usou a camisa que aqueles caras, Pepe Mengalvo, Durval Coutinho, usaram. Né? A história do futebol, é o que eu falo, o Santos não é de Santos, o Santos é do mundo, cara, é do mundo do futebol. Mundo. O Santos é do mundo. O Santos está hospedado em Santos, mas ele é do mundo, cara. Então, assim, você vê hoje um menino que sai da base aí, tá com o contrato, vai muito na conversa de empresário, às vezes precisa renovar um contrato, fica fazendo o maior doce. Fez um gol, às vezes, pelo Santos, às vezes nem fez um gol. E você vê um cara com a sua trajetória se emocionando ainda ao falar do clube. Cara, eu só tenho que tirar o chapéu para você e o torcedor do Santos. É por isso que você é idolatrado, a torcida é apaixonada por você, cara. Parabéns e obrigado por você ter jogado no Santos e dar essa declaração aqui, emocionante aqui, viu, Paulinho? É muito legal isso aí, cara. Ó, pra gente fechar... Vamos contar as histórias, né? Vamos lá, vamos pra resenha agora. Primeiro eu quero que você conte uma do Índio, porque o Índio contou tanta história aqui. E aí o Marcelo Veiga contou uma dele também, num jogo contra o Peñarol, que você tinha feito um gol, e o Santos estava ganhando de 1-0, aí ele pegou e falou pro Pepe, não dá para deixar empatar esse jogo não, para diminuir a pressão. Mas eu sei que você me venceu muito com eles. Vai contigo agora, aí. Vamos lá. Não, vou começar pelo Índio. Em 91, quando acabou o Brasileiro, nós tínhamos uma excursão para o Equador, porque o Emelec convidou o Santos para jogar um quadrangular, o Emelec, o Barcelona de Guayaquil, o Independente de Avejaneda e o Emelec. Então, eles tinham feito uma reforma profunda no estádio e tal, e aliás, é muito bonito. Fomos nós, né? Eu tinha acabado de ser artilheiro brasileiro, puta, expectativa de ir para a seleção, jogar a Copa América, aí foi o Silvio no meu lugar do Bragantino, sim, porque ele jogava junto com o Mazinho. E aí, cara, vamos lá. Aí pouca gente conheceu o Luizinho. O Luizinho tinha vindo do Nacional, um meia, e tinha jogado junto com o Índio, porque o Índio veio do Nacional também. Sim, aí trouxeram o meia, o Luizinho. Ele mora em Piracicaba. É uma comédia. Aí nós fomos. O Cabralzinho, na semana, ele decidiu não ir, porque ele tinha uma proposta do mundo árabe, então o Cabralzinho entregou o cargo. Numa sexta-feira, a gente viajava na segunda ou terça, não me lembro. Mas, enfim, fomos para lá. Aí chegamos, 2 dias de treinamento, aí o doutor Taira a gente tinha todos os cuidados, porque o cólera era muito alto lá, então tinha que lavar bem as verduras, não sei o quê. Aí fomos para o torneio, o primeiro jogo nós e Independente de Avejaneda, ganhamos de 1-0, gol meu até. E tinha o zagueiro da Copa do Mundo lá da Argentina, o Pedro Monzon, até que fez o pênalti na final, né, contra a Alemanha, que eles perderam de 1-0. Esse Pedro Monzão batia, ele era pai do Márcio Rossini nas butinadas. Cara, ele bateu. Ele bateu demais na gente. Aí nós ganhamos o torneio. E depois o Emelec, nós jogamos na terça, e no outro dia jogava o Emelec. Aí nós fomos ver o Emelec e o Barcelona. E aí nós tínhamos mais 2 dias para ter o outro jogo. Então a gente treinava de manhã, e eu estou tentando me lembrar o nome do treinador, falecido treinador, que era do Juniores, e nos levou na excursão. E era o Pitanga, o preparador físico. Então, assim, só teve essa mudança. Eu vou lembrar o nome dele. Mas, enfim,
Não é Orlando, não, né? Orlando amarelo, não, né? Orlando Não, Pelé, era o não. Moreno, vou lembrar o nome, jogou no Santos, nossa, eu queria dar essa... Mas vou lembrar. Enfim, aí, Vanderlei, tinha aquele comércio no entorno e você recebe uma diária em dólar, né? Aí saía esse índio e esse Luizinho, toda hora. Cara, os caras compravam de tudo. Pelo de camelo para não sei. Os caras compravam tapete, chapéu. Porque no Equador, esse chapéu que se usa panameio, né? É feito no Equador. Sim. Cara, tu serve de tudo. Aí, a ponto de um dia ele chegar na loja, o cara lá que viu os dois abaixou a porta para ele usar, que eles pediam desconto em tudo. E o desconto, cara, era um circo da coisa na rua. Aí, beleza. Aí o índio falou assim, preciso ganhar um dinheiro. Eu falei, índio, o que você tá armando aí? Cara, não, tem umas coisas... Eu com o Luizinho, nós estamos fazendo um investimento e tal. Eu falei, beleza, vamos ganhar o campeonato, que a gente precisa ganhar isso aqui, que o bicho é bom, pegando $100 de diária, vamos ganhar, que tinha uma premiação boa. E, cara, e a gente, onde a gente ia, porque se você acha que a gente não gosta de argentino, precisa ver o equatoriano. Porque quando acabou o jogo, os caras ficaram maravilhados a gente ter tirado o Independente de Avejaneira, porque os argentinos são complicados. Cara, aí onde a gente ia, graças e tal. E aí fizemos o jogo, perdemos nos pênaltis pro Emelec, se eu não me engano. Num jogo difícil, o time deles era a base da seleção equatoriana, aquela negrada forte pra caramba. E a gente ficou lá. Aí no outro dia, nós tínhamos o dia pela manhã era livre e à noite a gente ia voar. Beleza, vamos embora tal. Aí o avião subiu, aquele procedimento todo, né, Vanderlei? O jantar, serviu o jantar. Aí, e nós lá no fundo do avião, lá vem Índio e Luizinho. Ele falou assim, não, vocês têm que comprar uma fita aqui, que nós compramos. Eles compraram um pacote e naquele tempo todo mundo tinha o toca-fita, né? A gente... E era um charme, era tudo colorido. Então, imagina, você tinha pego uma diária, vamos comprar isso aqui e tal. Aí vieram. Walkman, né? Aqueles Walkman, né? Walkman, isso mesmo. Aí eu falei assim, o que toca nessa fita aí? Eu falei, não, Madonna e Prince. Eu falei, pô, os caras do momento, né, cara? Prince, Michael Jackson, Madonna. Aí eles pegaram e falaram, quanto que tá, Indy? Quanto que tá essa fita? Eu falei assim, $1. Eu falei, é. Aí, pô, vendeu para todo mundo. Daqui a pouco, Vanderlei, os caras queriam matar ele. O que está acontecendo? Os caras vendendo, só tinha uma música gravada, uma de cada lado. O cara deu um tomé. Olha, vender muamba, pô. Vendeu muamba. Aí eles tiveram que devolver todo o dinheiro. Cara, nós demos tanto nele. Tanto tapa na orelha do Índio e do Luizinho. O Índio um circo, cara, assim, a gente, não, você imagina, e eles grandão, né, eles vendendo a fita, eles grandão, aí achando que tava ganhando dinheiro, assim. Pô, eu acho que eles devem ter comprado por 10 centavos a fita e vendendo $1, porque $1 não ia fazer diferença, cara, eu digo demais, porque o Índio, ele é comédia. Agora deixa eu falar outra dele, rápida. Fala aí. O Índio teve um problema no banco, eu e o Ranieri, a gente comandava a caixinha dos atletas, então tinha um dinheiro que vinha das multas, das mensalidades, tal, porque chegava atrasado, não sei o quê, a gente cobrava. Enfim, eu ia no Bradesco depositar o dinheiro, eu e o Ranieri controlava o dinheiro dos caras. Aí o Índio, ele teve um problema no banco e não tinha, aí tinha que ir pro Serasa pagar tal. Aí ele comprou um carro, cara, muito circo que eu vou te falar aqui. Aí o Pepe, na Vila Belmiro, quando a gente jogava de sábado na Vila, o Pepe não concentrava. A gente almoçava na Vila, ficava lá e jogava os jogos do Paulistão só. Sim. Aí o Índio falou assim, ô cabeça, eu preciso tirar um dinheiro aí para pagar um cara que vai lá na Vila receber. Tinha comprado um Monza. Esse Monza deu história. Ele contou, ele falou desse Monza aí. Ele bateu lá na Henrique Jafé com a... Ricardo Jafé. Exatamente, é isso mesmo. Aí eu falei assim, Índio, e aí, o que você precisa? Eu falei, eu preciso de um valor tanto assim. Eu falei, beleza. E ele depositava, como ele não podia sacar, então a gente ajudava ele, depositava, dava um cheque nosso e tal. Aí eu preciso de tanto para pagar a última parcela. Aí eu peguei o dinheiro, levei para ele, aí chegou o cara e falou assim,
Eu falei, Índio, eu só vou ter esse dinheiro só na terça, hein? Aliás, eu preciso até terça esse dinheiro, porque eu tinha tirado o dinheiro. E eu falei assim, depois terça-feira eu tenho que dar um jeito. Ou você me arruma, eu vou pagar transferir, porque eu tinha pego nossa caixinha. Aí, cara, ele tava tão apavorado com tanto cheque dele que voltava, que a mãe dele pegou o talão, dava cheque na feira, 10 real, né? Aquelas coisas todas. Então ele não tinha controle disso. Aí o cara recebeu o dinheiro e falou assim, pegou o pacote e falou, meu, só deposita na terça. Pagando o cara em dinheiro, cara, achando que... Não, matamos ele de soco na hora. Você tá de sacanagem, cara. Só deposita na terça. Eu tô maluco porque eu tenho que te pagar a terça, o meu cheque tá voltando. Cara, confundiu o cheque com o dinheiro, cara. Confundiu o cheque com o dinheiro, o pacote de um maço, porque naquele tempo era aqueles mação, né? Que você pegava. O nosso dinheiro era aquele dia a dia, né? Esse era o Índio, contando as histórias dele. Mas tem mais dois que você quer história aí, né? Vai, manda mais um aí, pelo menos, vai. O Raniel chegou no Santos. Aí lá vem o Raniel e o Fraldinha. Essa aí é para mais de 18, né? E todo mundo conhece o Marcolete em Santos, né? O Marcolete vai pro vestiário e tal, meio assim. Aí chegou lá o Marcolete e falei, Marco, tava de branco, eu falei, vem cá. Falei assim, apresentação do Raniel. O Raniel vai ter que contar isso para você, porque ele conta para todo mundo. Aí chegou o Raniel e o Fraldinha, chegou na Vila Belmiro. E os médicos do Santos não estavam lá, e eu falei, vem cá, Marco Aurélio, você vai ser o médico. Aí o Raniel, doutor Marco Aurélio, doutor Marco, nosso médico, tal, o Marco Aurélio, apalpando. Cara, meu Deus do céu. Foi o circo, meu. Foi o circo, o circo. E eu, até hoje. Aí a pouco chegou o Taina. Eu não me lembro o nome do nosso médico, mas enfim. Carlos Braga, talvez? Carlos Braga, talvez? Doutor Carlos Braga, o Golfinho. Cara, gente boa do Braga, desculpa, cara. Aí chegaram os médicos do Santos e falaram assim, cadê o jogador do Palmeiras? Que era o Fraldinha. E o Fraldinha ficou na dele. O Fraldinha não foi. Falou, vamos sacanear, porque o Macarrão chegou falante. Tá, vamos pegar ele agora. Aí o Raniel falou assim, não, eu já passei pelo doutor já. Que doutor? Aí, cara, foi uma sacanagem do caramba. E, puxa, até hoje a gente conta da história disso. O Marcolete, inclusive, é amigo nosso, tá no nosso grupo aí do pessoal dos anos 90, né? Então, legal. Esse é do Santos, um pouco dos nossos bastidores aí, Vanderlei. Que maravilha, cara. Das histórias. Bicho, vou falar um negócio pra você. Você é um papo 10, viu? Você, pra dar entrevista, você é tão bom quanto você era atacante pra fazer gol, viu, cara? Que é isso? Não, obrigado. Paulinho, queria agradecer a tua participação aqui, de desejar boa sorte aí na carreira de treinador, te agradecer muito por você ter jogado pelo Santos e ter feito aquele monte de gol que você fez ao Santos, ter sido artilheiro, enfim, ter honrado essa camisa aqui, porque essa camisa aqui tem gente que não sabe, os administradores do Santos de hoje não sabem valorizar isso aqui, ó. O mundo valoriza, mas tem gente aqui em Santos que está em São Paulo, que está em Santos, que está no Brasil, parte da imprensa e alguns presidentes, diretores que passam que não sabem o que é essa história aqui. Então, cara, quero desejar boa sorte, agradecer demais. E, cara, próxima entrevista tem que ser pessoal, hein? Vamos marcar pessoalmente aí pra gente dar muita risada e você contar mais resenhas aí. Obrigado, viu, Paulinho? Valeu, Vanderlei. Obrigado, como eu te falei, dar voz a gente, mostrar o trabalho de todo mundo, porque são gerações diferentes que são o mesmo Santos, né? Esse Santos transcendental, não tem que falar do Santos. O Santos foge de uma esfera comum. E eu que agradeço. Eu sou muito honrado, sou muito feliz em ter jogado no Santos. E poder sentar com você hoje aqui, a gente bater um papo, mesmo que de uma forma virtual, né? A próxima, com certeza, pessoalmente. E eu tenho muito prazer em falar do Santos. É uma honra, é um manto que te deixa diferente, né? E o Santos elevou meu nível, mudou tudo para mim. Então, muito grato, um abraço a você, sucesso no teu canal e nos vemos em umas próximas aí. Se Deus quiser. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter, Paulinho. Dentro ou fora do Salpão? Dentro ou fora do Salpão? Ninguém é igual. Grande abraço. Esse, portanto, Paulinho McLaren, super artilheiro do Santos Futebol Clube, aqui no meu canal, porque aqui nesse canal se fala de Santos. Até a próxima.